Para a gente pensar em projeto de vida, eu acho que é preciso a gente voltar um pouco na história, né, e admitir que assim, a busca de sentido, de propósito para a vida é uma preocupação na história da humanidade. Várias teorias, tanto na filosofia, na religião, na ciência, foram construídas em cima da busca da compreensão desse sentido. Na psicologia, é com um psiquiatra austríaco, cujo nome era Viktor Frankl, que inicia essa discussão para entender o sentido da vida do ponto de vista do funcionamento psíquico. A gente tem alguns autores na psicologia, por exemplo, o Erik Erikson mesmo, que defendia alguns princípios para a busca desse sentido. Então, um dos conceitos caros para se entender a coisa da busca desse sentido é a ideia de engajamento. Um outro conceito bastante importante é a ideia de se definir metas na busca desse sentido. A gente tem alguns autores que vão trabalhar sobretudo com a ideia de compromisso, engajamento, mas na psicologia é introduzido pelo Frankl e mais recentemente, eu digo de uns 20 anos para cá, pelo professor William Damon, que vai defender a ideia de projeto de vida como uma intenção estável de se alcançar alguma coisa que é significativo para o próprio sujeito, mas que vai impactar para além desse sujeito. O que a gente quer dizer com isso? No fundo, quando a gente fala de projeto de vida, a gente está falando que sentido que eu quero dar para a minha vida. E numa linguagem mais simples ainda, para a gente entender, é como eu quero viver. E isso inclui escolhas, isso inclui valores, isso inclui princípios, isso inclui ações, isso inclui metas, objetivos mais a curto prazo para se alcançar um projeto que é muito maior. Por que a gente diferencia projeto de vida de uma meta, de um objetivo? Porque a gente entende na psicologia e na educação, né, como uma implicação importante, que o projeto de vida é uma intenção mais estável, pressupõe uma estabilidade, porque é uma coisa mais a longo prazo, que vai dar um sentido para a vida do sujeito, mas do ponto de vista ético, para que seja um projeto com sentido ético, ele também pressupõe que esse projeto vai impactar para além do próprio sujeito, né? Na psicologia a gente fala com significado para o self, mas também para além desse self. Uma das coisas que me parece importante quando a gente fala de projeto de vida, para diferenciar de objetivo, de meta, a gente traz muito o conceito de estabilidade. A gente não está falando de imutabilidade. Não significa que aquilo que você projeta hoje tem que ser imutável. Não é isso, mas a estabilidade advém da ideia de que é algo mais a longo prazo. Tem 4 elementos importantes que compõem o projeto que merecem ser destacados aqui. Um deles eu já falei, que é bem anterior na psicologia, que é a ideia do engajamento, né, no sentido do compromisso. Em inglês a gente fala engagement, né, no sentido de que eu vou me comprometer com algumas ações a fim de alcançar o meu projeto. O segundo aspecto que me parece muito importante é a ideia de você definir determinadas metas. Tá? Eu estou comprometida com o meu projeto e para alcançá-lo eu tenho que mudar minha conduta a fim de assumir algumas metas mais a curto prazo, mas que vão me conduzir para um projeto que é mais a longo prazo. Um terceiro aspecto, do qual eu também falei quando eu falei do Frankl, é a ideia de sentido para o sujeito. Esse projeto tem que me dar um sentido para a minha existência. E o quarto elemento é a ideia de impactar para além do próprio sujeito. É muito importante a gente entender que quando a gente fala de projeto de vida, a gente está falando de um projeto que é necessariamente um projeto ético. Então aqui eu abro um parênteses para fazer jus à ideia de um projeto de vida pressupõe uma projeção para o futuro, sempre algo em movimento, é um projétil e que tem que ter necessariamente essa dimensão ética. Não é qualquer projeto que vale para fazer jus ao que a gente está chamando de projeto de vida, que vem da palavra em inglês purpose.
Eu acho que a primeira coisa é você pensar na ordem do desejo. O que você gosta? Como é que você gosta de viver? Né? O que te dá prazer? Mas é um prazer a longo prazo, que, portanto, você vai ter que passar por diferentes etapas, superar diferentes obstáculos que vão aparecer, né, para o alcance desse projeto, mas que você tem que pensar nessas 3 dimensões. A ideia do projeto pessoal, o projeto profissional e também um projeto social. Essas 3 dimensões, para mim, elas têm que estar igualmente contempladas em qualquer trabalho de formação. Mas como é que eu construo essa ideia internamente? Isso passa muito pelo autoconhecimento. O que eu quero da minha vida? Muitas vezes eu começo o meu curso fazendo uma pergunta para os meus alunos que, aos meus olhos, parecia muito simples e que, lamentavelmente, a grande maioria não sabe responder, que é: o que vocês estão fazendo aqui? E muitas vezes eles não sabem, olha, não sei, eu achei que podia ser, ou, né, porque eu nunca pensei muito bem, ou foi muito difícil fazer a escolha na hora do vestibular. Então, assim, a gente vê que falta um processo de construção dessa tomada de consciência. E a gente não pode falar disso sem olhar para a escola. Né? Eu costumo dizer que a gente passa anos e anos e anos na escola. Né? Muitas vezes nos dedicamos muitíssimo a aprender matemática, trigonometria e dedicamos muito pouco à escolha de vida.